Continuando no assunto corpo rígido, veremos agora o cálculo de alguns momentos de inércia, principalmente de corpos que tenham uma distribuição contínua de massa. Isso, por exemplo, pode ser aplicado a distribuições com um número muito grande de partículas, né, em que se torna conveniente tratar esse sistema como uma distribuição contínua, e isso já foi, de certa forma, aplicado lá no problema do foguete, problema da esteira, né, na qual caía areia, e isso facilita, né, o tratamento desses sistemas, e basicamente, né, o que permite isso é a definição de densidades, né, médias de massa, e os somatórios que vínhamos empregando na teoria e também em alguns exemplos, né, passam a ser integrais, né. Então, anotando aqui funções contínuas de massa, imaginemos, por exemplo, uma distribuição linear de massa, né? Podemos definir densidade média linear de massa como, por exemplo, massa dividido por comprimento, isso quantidades infinitesimais, né? Usualmente utiliza-se a letra lambda, né? Para distribuições que podem ser aproximadas por duas dimensões, né, podemos definir uma densidade superficial de massa, né, usualmente letra sigma, massa dividida por unidade de área, no caso aqui em coordenadas cartesianas, né? Então, aqui uma dimensão, duas, e para 3 dimensões, densidade volumétrica, né, de massa, usando a letra ρ, dividido pelo elemento de volume. Bem, então essas quantidades permitem, né, por exemplo, calcular a massa total do corpo, né, através de uma integração. Então, por exemplo, aqui massa total por exemplo, em 3 dimensões, né, temos que, como dm igual a ρ dv, então a massa total será uma integral no volume e o ρ dv. Né? Bem, e assim por diante, né? Então podemos, por exemplo, calcular o centro de massa no sistema, né? R grande, que, por exemplo, em 3 dimensões, né, teremos, de acordo com a definição, né, de centro de massa, aqui o vetor, vou colocar aqui a linha de acordo com a notação, né,
que nós estabelecemos. Aqui é a massa total, né? E aqui, naturalmente, a massa total é dada por essa outra integral, né? E, bom, esse R' é o vetor posição do elemento dm, né? Também, para o momento de inércia, né? Momento de inércia em relação ao eixo Z. Aqui temos o quadrado dm, onde R é a distância do elemento dm até o eixo de rotação, o eixo Z no caso. Bem, isto estamos substituindo, né, aqueles somatórios que nós tínhamos, né, por integrais, né? Ok. Então, vamos ver aqui o cálculo de momento de inércia. Começando por uma distribuição bem simples, em uma dimensão, né? Então, cálculo de IZ. Bom, problema 1, né? Vamos colocar aqui os eixos e teremos aqui um anel fino, homogêneo, raio A, de modo que ele pode ser tratado como uma distribuição em uma dimensão, né? Esse anel está no plano XY e podemos então definir uma densidade linear de massa onde dl é um comprimento de arco aqui, sob um ângulo de φ. De modo que esse elemento de massa dm ele pode ser escrito como lambda dl e o dl a de φ. Então temos isso aqui, né? Momento de inércia, né? O anel está girando aqui em torno de Z, deste anel será uma integral de R ao quadrado dm. Veja bem, cada elemento de massa aqui, né? Esse pedacinho aqui do anel, massa dm, né? Cada elemento de massa ele está a uma distância a do eixo Z, né? De modo que essa integral posso escrever como a quadrado, né? E trocar aqui, substituir o dm por lambda a de φ. Né? A integral é feita em φ de 0 a 2π percorrer
integralmente o anel. Né? Bem, então aqui isso aqui, e como o anel é homogêneo, isso aqui é igual a massa total do anel dividido pelo comprimento do mesmo. Né? Então, esse anel ele tem massa M, né? Vou colocar só massa M aqui, né? De modo que substituindo aqui o lambda, massa total, e a integral é simplesmente 2π, né? Então temos como resultado cancela aqui, simplesmente m ao quadrado. Tá? Então isso, de certa forma, já é esperado, né? Porque estando cada elemento do anel a uma distância a do eixo de rotação, né? Temos aqui esse momento de inércia que é equivalente, né? Ao momento de inércia de uma partícula que estaria localizada a uma distância a do eixo Z. Né? A partícula girando em torno de Z. Tá? Bem, nós podemos usar este resultado para calcularmos o momento de inércia de uma distribuição em duas dimensões, né? No caso, um disco homogêneo. Então, problema 2. Vou colocar aqui no canto, né? Os resultados. Então, um anel de raio A, massa M, tem esse momento de inércia, e Z. Problema 2. Disco homogêneo. Raio B. E massa M', digamos assim. Tá? Então aqui, essa M'. Bem, isso, claro, é uma integral em uma superfície, né, que deve ser feita, mas aqui podemos usar sugestão do livro, que subdividirmos esse disco em anéis finos, né, mas que são uma superfície também. Então aqui, digamos que numa raio S, eu tenha
um anel de largura ds, né? E a densidade deste disco, né? Densidade superficial de massa, né? Chamada de sigma, que um elemento dm dividido por elemento de área, né? Então digamos que este anel, que é um anel infinitesimal comparado com o disco, né? Ele tenha massa dm, certo? E uma área dA. Né? Então, massa dm e a área desse anel, ele é o comprimento do anel multiplicado pela largura do mesmo, né? Então, comprimento 2πs ds, né? Certo? De modo que o momento de inércia IZ do disco, ele é uma integral dupla, né? Que pode ser escrita como uma integral feita sobre os vários anéis que constituem esse disco, né? Então seria uma integral sobre S, né? Então isso aqui é uma outra forma de escrever a integral acima, né? Usando já esse elemento de área, né? Bem, então isso, claro, esse sigma é igual a massa total do disco, M', né, dividido pela área total do disco, né? O disco é homogêneo, tá? Essa relação vale apenas para se a distribuição for homogênea, né? Bem, então eu posso agora colocar essas expressões na integral, né? De modo que a gente acaba tendo aqui esse resultado, né? Para o anel de raio S, né? Então aqui vamos ter dm S ao quadrado, né? E vou ter que apagar aqui, né? Então, o momento de inércia do disco, ele será dado por, aqui eu coloco 2πs onde S, né, ele varia de 0, né, até B, que é o raio do disco, né, certo? Então aqui vai ficar 2π, que é o cubo, o sigma, que é M', dividido por πb ao quadrado, integral de 0 até b de S ao cubo ds.
fica, cancela aqui, né? Fica 2m' sobre b quadrado. E aqui b elevado à quarta dividido por 4. Né? Então aqui, esse é o resultado final. Bem, veja só. Então, claro, a gente pode, nessa altura, fazer alguns testes, né, testar o nosso resultado, que a dimensão do momento de inércia é uma massa multiplicada por um comprimento ao quadrado. Tá? Então, sempre a dimensão vai ser essa. E, claro que, em geral, aparece o fator numérico aqui, né, multiplicando, mas a dimensão ela tem que estar, né, de acordo. E aqui para um disco homogêneo raio B massa M', temos esse resultado, né? E vejam só, né? Vou analisar um pouco esse resultado, né? Porque se tivermos um anel e um disco com a mesma massa e o mesmo raio, né? O que vai acontecer? O momento de inércia do anel vai ser maior, né? Será o dobro, né? O momento de inércia do disco. E claro que isso é esperado, né? Porque toda a massa, né, está concentrada a uma distância máxima, no caso, né, do eixo de rotação, no caso do anel, né? Enquanto que o disco ela estará distribuída sobre a superfície do disco. Né? Então esperamos um momento de inércia maior no caso do anel, mesma massa, né? Mesmo raio. Bem, o terceiro problema, aqui, então, problema 3, momento de inércia de uma esfera homogênea. Vou fazer aqui o desenho da situação, né? Vou colocar eixo X saindo da lousa, uma posição um pouco diferente, né? Que eu vim fazendo. E para mostrar exatamente um disco, né, que é na realidade um cilindro, uma posição Z, e espessura DZ, né? Raio B, e isso esfera de raio L, massa M, né? Bem, então aqui o que pode ser feito é exatamente usarmos o resultado do disco, né? Tendo em mente o seguinte, o momento de inércia Z, que é esta integral aqui, né? Feita num volume, mas considerando a esfera subdividida nesses discos ou cilindros concêntricos, né? Um raio variável, o que pode ser feito essa integral ela acaba podendo ser escrita desta forma, onde justamente temos aqui
o momento de inércia do disco, esse disco em particular, né? Bem, aqui temos uma relação também, né, entre essas quantidades aqui, r quadrado igual z quadrado mais b quadrado, ou seja, podemos escrever o b ao quadrado, né, em termos de r grande e z, né? Bem, então aqui eu vou apagar aqui esse canto para escrever justamente a relação que eu vou usar, né, que definindo essa densidade de volumétrica de massa, né? Como a esfera homogênea, isso aqui é a massa total, dividido pelo volume da esfera, né? E esse volume infinitesimal, que vai ser justamente o volume desse cilindro, né, é simplesmente π ao quadrado, desculpa, π b ao quadrado dz, né? E b quadrado é exatamente isso aqui, mas eu vou agora colocar isso aqui nessa equação, né? Talvez fosse bom apagar tudo, né? Isso aqui, já vimos a geometria. Então, esta equação para o momento de inércia da esfera, né? É igual, então, integral de... Isso não está ruim, não. Eu vou mudar aqui a caneta. Integral de dm, né? Mas o dm é ρ dv, então é ρ π b ao quadrado vezes o b ao quadrado sobre 2, isso aqui é igual, colocando esses fatores constantes, né, para fora da integral. E aqui tem b elevado à quarta, né? Mais tem essa relação também, né? B ao quadrado igual b ao quadrado. E então isso aqui fica r ao quadrado menos z ao quadrado elevado ao quadrado dz, isto integrado de menos z igual a menos r até r, né? Certo? Então, esta integral, né, ficou relativamente simples, né, de ser feita, e eu posso até fazer aqui uma substituição. Bom, chamar de U igual a Z sobre R, né? Então, dz igual a R du, e usar também esta equação aqui, bom, colocamos aqui em evidência, né, o R elevado à quarta
vezes aqui esse R, então fica um R elevado à quinta, né? E Z da esfera igual vamos usar isso aqui depois, tá? E aí fica integral U igual a menos 1, né, para R igual a menos, Z igual a menos R, e ele igual a 1 para Z igual a R, né? E aqui fica 1 menos U ao quadrado du, né? Esta integral, então ficou numa forma bem amigável aqui para ser calculada. Isso aqui dá exatamente 16/15. Eu deixo como exercício, né, para calcular essa integral, é bem simples, né? E agora, então, aqui podemos colocar, né, o ρ. Então fica aqui elevado à quinta, aqui fica 8 terços, né? Pi elevado ao cubo vezes 16/15, né? E aqui no fim, então, chegamos ao seguinte resultado. Depois aqui uma simplificação. O momento de inércia dessa esfera homogênea, né? Então aqui vai cancelar alguns termos. E aqui 2. Cinco, né? 2/5. Então, dimensionalmente temos um resultado correto, já dá para verificar isso, né? E tem esse fator 2/5 na frente. E esse é um resultado que usamos, né, num problema na aula de exercícios envolvendo a rotação, né, de um planeta em torno do próprio eixo, né, um planeta homogêneo. Usamos esse resultado aqui para seu momento de inércia, né? Naquela ocasião eu disse que ainda não tínhamos demonstrado, né, isso, mas é o que acaba de ser demonstrado, né?